Olá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho, faça um comentário e aí o YouTube vai estar sempre enviando para você os nossos vídeos que irá fortalecer a sua fé, renovar a tua esperança e aumentar o seu amor pela palavra de Deus e a tua comunhão com o Espírito Santo. E tenho certeza que servirá de bênção para você, para a sua família e para os seus amigos ao compartilhar esse vídeo. Eu quero mostrar para você algo interessante. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 19, versículo 23 e em diante, até o versículo de número 29. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que a terra subia fumaça como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Nós vemos aqui nesse texto, no contexto, Ló havia se separado de Abraão no capítulo 13 de Gênesis e foi morar na região de Sodoma e Gomorra. E ali Ló se tornou um juiz, ficava às portas da cidade julgando, mas o apóstolo Pedro, pela revelação de Deus em 2 Pedro capítulo 2, fala que Ló se entristecia e angustiava a sua alma vendo as injustiças e a pecaminosidade daquela cidade. Mas ele estava lá no meio. Deus apareceu a Abraão, Gênesis 18, se alimentou ali juntamente com Abraão no momento de comunhão, e Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma, porque Deus havia demonstrado o seu plano de trazer juízo sobre aquela cidade, porque a iniquidade, a abominação era muito grande e tinha chegado até as regiões celestiais, e Deus desceu para ver a realidade daquilo que estava acontecendo ali em Sodoma. E pela intercessão de Abraão, Abraão ali comunicou com Deus, e Deus falou que ele ia usar misericórdia, até mesmo se encontrasse 10 justos e não ia destruir a cidade. Mas Deus não encontrou 10 justos, só encontrou simplesmente a família de Ló, que era ele, sua esposa e suas 2 filhas, 4 pessoas, piedosas e majestosas. Por isso Deus enviou anjos para lá livrar Ló daquela pecaminosidade, e principalmente da destruição que ia acontecer. Mas existe um fato aqui que eu quero enfatizar, aonde Deus manda Ló falar com os seus genros ali, com aquela cidade e com aquelas pessoas que estavam ali. Olha só o que diz aqui, versículo 14. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: levantem-se e saia desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando e caçoaram de Ló e não acreditaram naquela mensagem. Eles estavam tão presos, tão envolvidos no pecado, naquela vida de transgressões, de bebedeira, prostituição, homossexualismo e toda forma de pecado, que eles não acreditaram na mensagem de Ló dizendo: olha, vamos levantar e sair deste lugar, porque Deus vai destruir, Deus vai trazer juízo, porque as obras e os atos que os homens estão cometendo nesse lugar é pecaminoso e terrível diante de Deus. Eles não acreditaram. E Deus cumpriu a sua palavra. Deus tirou Ló e a sua família através daqueles 2 anjos, porque pegaram na mão de Ló. Olha que nos diz no versículo 18: como porém ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, ele, sua mulher e suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Quer dizer, a misericórdia do Senhor foi tão grande que Deus pegou pelas mãos de Ló através daqueles anjos e tirou fora da cidade. E aí choveu fogo e enxofre, destruiu Sodoma e Gomorra, as campinas e as cidades em derredor, demonstrando o desagrado, a tristeza e o juízo de Deus devido à alta pecaminosidade daquele lugar. O que eu quero declarar para você rapidamente nesta mensagem é: nós estamos vivendo numa mesma situação e circunstância semelhante. O mundo está cheio de pecado,
ódio, destruição, morte, divórcio, pedofilia, coisas terríveis que nós estamos vendo que acontece continuamente, e os homens não estão crendo nem ouvindo a mensagem do Evangelho. E qual é a mensagem do Evangelho? Arrependa e creia no Evangelho, porque o reino de Deus está próximo. O Senhor Jesus Cristo está voltando, e Ele vai vir como juiz dos vivos e dos mortos, e julgará cada um segundo as suas obras. Por isso, nós proclamamos e anunciamos esta mensagem dizendo: olha, vamos levantar, vamos preparar as nossas vidas, vamos estar diante do Senhor, vamos arrepender os nossos pecados, nos reconciliar com Deus e servir ao Senhor, porque o Senhor está voltando, e Ele vai trazer juízo e justiça sobre toda a face da terra, e todos nós teremos que prestar conta diante de Deus. Mas sabe o que acontece? Somos caçoados, somos zombados, somos escarnecidos, porque não é esta a mensagem que as pessoas querem ouvir. A mensagem que as pessoas querem ouvir é que você vai ficar rico, você vai ficar próspero, você vai ser bem sucedido, Deus tolera as tuas fraquezas, Deus entende por que você é dessa forma, dessa maneira. Não, isso não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é: você é pecador, tem que se arrepender, tem que crer no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. E quando você crê e confessa os seus pecados, você nasce de novo, passa a ser a habitação do Espírito Santo, e é capacitado por Deus em obedecer a palavra dele, viver em santidade e em pureza, e aguardar a bem-aventurança da volta de Jesus Cristo nosso Senhor. Olha só, aqui foi Sodoma. Nos diz aqui em 2 Crônicas, capítulo de número 36, versículo 15, o mesmo fato referente ao povo de Israel, que diz assim: o Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras deles e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. Deus tem compaixão, misericórdia. Deus manifesta o seu amor enviando mensageiros, pregadores, evangelistas que declaram: arrependei-vos, arrependei-vos e crede no evangelho, porque o reino de Deus está próximo. Mas o que os homens fazem? Debocham, zombam, escarnecem, até que a ira do Senhor vai se encher de tal forma e maneira que não vai ter mais remédio. Deus vai enviar o seu juízo. Deus vai destruir essa terra para criar um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, a sua glória e a santidade. Aí viveremos para sempre na presença do Senhor. Não porque somos melhores, mas porque nós temos ouvido, crido e entregado as nossas vidas nas mãos do Senhor, e estamos debaixo do sangue do Cordeiro. E isso pode ser para a sua vida, para a sua família, para os seus amigos e a todos quanto ouvirem essa mensagem e crê no Senhor Jesus Cristo, porque nos diz em Atos 16: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Outro fato interessante é que, como Deus fez com Ló, enviando os seus anjos para tirar ele da Sodoma e Gomorra, da destruição, e colocar eles no lugar de salvação, porque Deus foi misericordioso com eles, e eles desfrutaram da misericórdia de Deus. A palavra de Deus nos diz, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 29 ao 31, diz assim: e logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens dos céus, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Deus vai enviar um anjo para te salvar, te libertar, te tirar deste mundo, te arrebatando, para não sofrer o juízo e a destruição que pairará sobre toda a face da terra. Creia no Evangelho, meu amigo, e para que você não venha estar preso, escravizado, envolvido, embaraçado com as coisas desse mundo, em Lucas capítulo de número 21, versículo 34 ao 36, diz assim: tenham cuidado para não acontecer que o coração de vocês fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vocês repentinamente, como uma armadilha, pois sobrevirá a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Portanto, vigie o tempo todo, orando, para que vocês possam escapar de todas essas coisas que têm de acontecer e para que possam estar em pé na presença do Filho do Homem.
que você possa guardar esta palavra, que você possa se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho, e o reino de Deus vai fazer parte da sua vida, da sua família, da sua casa, através da presença gloriosa e bendita do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo te capacitará a viver a palavra, o Evangelho, a ser uma testemunha desta verdade gloriosa, e você anunciará: Jesus está voltando, muito em breve veremos o Filho do Homem, estaremos na presença dele. Mas se prepare, você vai ser escarnecido, debochado, desprezado, porque esta mensagem ninguém quer ouvir, mas não importa se o querem ouvir ou não, importa que ela é uma verdade e você verá o cumprimento dela muito em breve. Se prepare, Jesus está voltando, e que você e sua família sejam abençoados em nome de Jesus Cristo.